Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite, amo direito. Como é que estão? Vamos entrando, vamos para a nossa live. E aí, André, Luana, como é que vocês estão? E aí, tudo bem? Jordan Lisboa, tudo bom, Ana? Tudo bem? Entre divas, que legal. E aí, Tiaguinho, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Vamos conversar sobre a disciplina mais maravilhosa do direito. E aí, Pati querida, um beijo, tá? Obrigado. Leandro Bispo, grande professor da Rede Paulista, tudo bom? Boa noite, Ricardo Martins. Grande Dani Franklin, obrigado, meu amigo. Olha só, vamos lá. Professor, por favor, fale de suporte fático. Tem certeza que isso aí é direito penal, querida? Será que não é nexo de causalidade, hein? Rodrigo Lex, boa noite, meu amigo. Grande Arthur, e aí? Também, saudades recíprocas. Por favor, um de vocês... E aí, Rubinho, boa noite, meu amigo. Um de vocês faria a gentileza de digitar aí eu vou fixar crimes contra a honra com o @prof. Alexandre Salim. E aí, K. Falcão, tudo bom? Uma saudação ao meu Flamengo, campeão da América. Pô, meu amigo Fontana, vem aqui, mas tu não mora no Espírito Santo? Olha que o jeito é o cara, só um pouquinho. Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Valeu, Sheiton, meu amigo. Pô, o cara mora no Espírito Santo, o cara mora em Vitória e torce pro Flamengo, hein? É isso que eu não consigo entender. Valeu, Henrique, direito a dever. Hein? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o pessoal ou é Grêmio ou é Inter. Não tem essa de ser Flamengo, ser Corinthians, ser Palmeiras. Ou o pessoal é Grêmio ou é Inter, né? Essa paixão pelo Flamengo no Brasil inteiro, né? O Amapá também acompanha o Amo Direito. Valeu, Calandrini, meu amigo. Vamos lá? Aqui não tem futebol, pois é. Vamos lá. Fale dos princípios, dolo e culpa, culpa consciente. Vamos lá, mas não é aula de hoje, querida. Eu já falei disso em outras lives, falarei de novo. Hoje a aula é crime contra a honra. O professor é Inter, eu sou internacional, meu time não tá bem, né? Mas vamos lá, o que interessa é a gente confiar. Piauí Teresina, olha só, o Wellington é vascaíno. Cheguei, meu mestre aprovador da OAB, grande Henrique. Pois é, o pessoal no final da semana fará prova, Henrique, meu amigo. E aí, o que você acha de peça que vai cair? Deixa a tua dica aí. O que vai cair de peça para os meus alunos OABeiros, hein? Vamos lá. Lancem as suas apostas. As peças campeãs, abraço para Maceió, Vanessa, um abraço para Cipó, Bahia, meu amigo Lino Gonzaga. Oi, Rose, querida, a Rose tá estudando comigo, né? Muniz Freire, Espírito Santo, aqui só dá Mengão. Então tá, parabéns para vocês. A Sandra é vascaína, né? Itabaiana, Paraíba. Um beijo, meu caro amigo. Olha só, Vani. E aí, doutora Vani, tudo bem? Alô, alô, Manaus, Vanderlei ADV, seja muito bem-vindo, hein? O Ecles é palmeirense. Apelação no Tribunal do Júri é o meu palpite, diz o Wellington. Bom, olha só, as peças, existem as top 5, né, como eu chamo. O que são as top 5? Nós temos apelação. Fale sobre a exceção da verdade, falarei. O nosso assunto hoje é crime contra a honra, então não me peçam outra coisa para a gente não desviar, tá? Grande Saulo, Saulo também foi meu aluno na OAB. Lança aposta aí de peça, meu amigo Saulo, hein? Vamos lá, Rose, querida. A Rose agora é minha aluna na mentoria, né, Rose? Você é minha aluna em Direito Penal, em processo penal ou em leis especiais, Rose? Me diz aí, por favor, querida. As top 5, eu dizia para vocês, peças de OAB são apelação, o RES, o recurso em sentido estrito,
os memoriais, a resposta à acusação e o agravo em execução, o agravo na LEP, né? Bom, o agravo na LEP eu acredito que não virá, porque foi o tema da nossa última prova. Então eu peço que vocês cuidem as demais. No que tange aos recursos, eu peço que cuidem as contrarrazões. O Wellington falou em queixa, já veio, pode ser que venha de novo, a queixa-crime. A Rose é minha aluna em penal. Agravo já caiu, aliás, caiu na última, né, José? Agravo, olha lá, o Saulo falou. Recomendo, muito bom. E aí, Rose, me diz, a professora Licínia botou em promoção no Black Friday, não botou? Se eu não me engano, o curso completo da mentoria, que são os cursos em áudio, ele está R$30. Alguém me comentou. É muito, muito em conta, né? Um curso de qualidade inteiro. Vamos lá. Eu vou começar a conversar com você sobre os crimes contra a honra. E antes propriamente de eu falar da calúnia, da difamação e da injúria, vamos a algumas questões gerais que valem para os 3 crimes contra a honra. Antes de mais nada, lembrem dos sujeitos. O sujeito ativo, em regra, é qualquer pessoa. O sujeito ativo, em regra, é qualquer pessoa. O crime é comum. No entanto, existem algumas pessoas que, em face das chamadas imunidades, as chamadas inviolabilidades, a Rose confirmando, R$29,90. Ela comprou o curso inteiro, o meu curso inteiro de isoladas em direito penal, o curso em áudios, as mentorias, por R$30. A professora Licínia botou no Black Friday, né? Acabou de ser lançado, Rose, o meu curso completo de leis penais especiais também, tá? Já está lançado, está também na Black Friday. Vamos lá então. Algumas pessoas, em face das imunidades, das inviolabilidades, não podem ser sujeitos ativos de crimes contra a honra. Lembrem que a Constituição Federal, no artigo 53, diz que os deputados e os senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Lê-se, por crimes contra a honra, tá? São invioláveis civil e penalmente. Lembrem disso. Então, regra geral, qualquer pessoa, mas há certas pessoas que, em face das imunidades, das inviolabilidades, não podem ser sujeitos ativos de crimes contra a honra, tá? Esta Black Friday de qual site? Pergunta a Patrícia Correia. Querida Pati, entra no site da professora Licínia Rossi ou me manda um direct lá no meu Instagram, @prof.alexandre_salim, que eu te mando o link, tá? Pessoal, o melhor curso é o do professor Alexandre Salim. Eu fiz e passei, faço propaganda de graça mesmo. Valeu, meu amigo Henrique ADV. Grande Henrique, muito obrigado, tá? Falamos do sujeito ativo, agora vamos pensar no sujeito passivo. Também, como regra, qualquer pessoa pode ser vítima de um crime contra a honra, desde que tenha uma mínima noção, tenha uma mínima possibilidade de compreensão daquela ofensa. Isso significa que, em tese, infantes, então, crianças de tenra idade, olha só, liciniarossi.com.br/mentoria. Muito obrigado, tá? Valeu. Então, crianças de pouca idade, doentes mentais, pessoas que não podem ou que não conseguem compreender a ofensa, em tese não podem ser sujeitos passivos de crimes contra a honra. E aí nós entramos na discussão da minha chamada para a live de hoje, que diz respeito às pessoas jurídicas. O melhor prof do Brasil. Valeu, Sivaldo, meu amigo. Muito obrigado, tá? Vamos lá. Então vejam, pessoas jurídicas podem ser vítimas de crimes contra a honra? Para nós conseguirmos responder a esta minha pergunta, nós temos que lembrar que nós temos honra de um lado objetiva e honra do outro lado subjetiva.
A honra objetiva é a honra externa, é aquilo que os outros pensam de mim. E a honra subjetiva é a honra interna, é aquilo que eu penso de mim mesmo. A minha autoestima, o meu amor próprio. Os dois crimes que ofendem a honra objetiva ou externa são a calúnia e são a difamação, 138 e 139 do Código Penal. E o crime que ofende a honra subjetiva ou interna é a injúria, artigo 140 do Código Penal. Grande Rodrigo, grande Israel. Vamos lá. Então lembrem, os dois crimes que ofendem a honra objetiva são calúnia e difamação. E o crime que ofende a honra subjetiva é a injúria. Injúria ofende a honra subjetiva, que é o que eu penso de mim mesmo, a minha autoestima, o meu amor próprio. Convenhamos que uma pessoa jurídica não pensa nada dela mesma. A pessoa jurídica não pensa nada dela mesma. A pessoa jurídica não possui honra subjetiva. Fala sobre exceção. Puxa vida. Você já colocou isso aí, eu acho que umas 5 vezes. Segura um pouquinho, por favor, tá? Nós vamos aqui desenvolvendo um raciocínio que tem começo, meio e fim, tá bom? Vamos lá. A pessoa jurídica, por não possuir honra subjetiva, a pessoa jurídica, por não possuir honra interna, ela não pode ser vítima de injúria. E aí eu faço referência à chamada, ao videozinho que eu lancei ali no Amo Direito para a nossa live de hoje. Eu fiz referência a um caso concreto, a um caso verídico, que inclusive está no meu livro, está no volume 2 das minhas sinopses de direito penal, que eu tenho em parceria com o professor Marcelo André, em que eu faço referência àquele ocorrido do dia 4 de novembro de 2018, quando em um voo comercial entre São Paulo e Brasília, um cidadão, um rapaz, ele se volta para o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, e diz: ministro, o STF é uma vergonha. Vocês lembram disso? Foi amplamente divulgado nas nossas redes sociais. Neide, querida, é a primeira, mas não será a última, né? Alexa, por favor, deixa a live gravada. Vai ficar, querida. As primeiras 24 horas fica aqui no Amo Direito, tá? Depois eu coloco lá no meu canal do YouTube, tá? E aí, Jaque, querida, tudo bom? Então lembra, o cidadão se vira para o ministro Lewandowski e diz: ministro, o STF é uma vergonha. O que faz o ministro? O ministro diz para ele: isso tudo foi gravado, foi filmado e depois foi divulgado nas redes sociais. Diz para ele assim, o ministro diz para ele, né? Você quer ser preso? E aí o ministro chama os comissários da aeronave, aciona a Polícia Federal, que está na saída quando o avião chega ao seu destino. A Polícia Federal conduz o rapaz, identifica e faz umas inquirições preliminares. Na mesma data, dia 4 de novembro de 2018, o gabinete do ministro Lewandowski, ele publica uma nota. O gabinete do ministro Lewandowski diz que o ministro havia presenciado uma injúria ao STF e se sentiu na responsabilidade, no dever funcional, por ser membro daquela instituição, de defender o STF contra a injúria causada. Eu sempre digo, né? Eu não sei quem escreveu essa nota, mas esta pessoa que escreveu a nota falando pelo gabinete do ministro, ela tem que ser demitida liminarmente, porque ela não sabe nada de direito penal. A pessoa jurídica, o ente artificial, a instituição, o STF que seja, não possui honra subjetiva. Se não possui honra subjetiva, nunca na vida uma pessoa jurídica poderá ser vítima de injúria. Agora, o que eu escrevo no meu livro? Cuidado com a pegadinha da ofensa reflexa. Professor Maurício, mas é assessoria de imprensa. Eu sei, mas se pressupõe
que o titular revise, né, Maurício? Hein? Pressupõe que o titular revise, né? Quando saem as notas para a imprensa, por exemplo, dos júris que eu faço. Sou promotor do júri, para quem não sabe, tá? Eu sou o titular da promotoria do júri de Caxias, Rio Grande do Sul, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Lá é pedreira, tá? No tribunal do júri. Muito bem. Quando nós temos uma nota em face de algum júri que eu fiz, eu sempre reviso antes de sair para a grande mídia, né? Então se pressupõe uma revisão ali. O que não pode é sair uma nota técnica, principalmente porque vocês, estudando, daqui a pouco lembram da nota, colocam na prova e erram a questão. Então muito cuidado. Agora cuidado com a ofensa reflexa. Cuidado, isto não ocorreu. Mas se tivesse ocorrido, vejam, eu vou inventar o que eu vou falar agora. Digamos que o cidadão tivesse dito, ministro, o STF é uma vergonha por ter ministros como o senhor. Cuidado, olhe a ofensa reflexa. O STF é uma vergonha por ter ministros como o senhor. Isto não ocorreu, eu inventei. Então veja, se isto tivesse ocorrido, aí eu concordo. Haveria desacato se o ministro estivesse presente, fisicamente presente. Se não está, haveria injúria qualificada, na verdade majorada, por ser contra funcionário público no exercício de suas funções, tá? Muita falta de conhecimento, é uma pena, professor, você está certíssimo em reclamar. Valeu, meu amigo Maurício. Né? Apenas eu nem estou reclamando aqui, eu estou trazendo para fins realmente de estudo, dogmáticos aqui para nossa discussão, tá? Então veja, se houvesse uma ofensa reflexa, tudo bem, haveria desacato ou haveria injúria contra o ministro, mas nunca contra a pessoa jurídica. Então, já chegamos a uma conclusão. A pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria. Agora, a pessoa jurídica, ela tem uma honra a ser protegida. A pessoa jurídica tem uma honra a ser tutelada, e esta honra é a honra objetiva. A honra externa. O que os outros pensam e falam dela, pessoa jurídica. Então ela, pessoa jurídica, pode ser vítima de calúnia e de difamação. Porque são crimes que ofendem a honra objetiva. Nunca de injúria, porque injúria ofende a honra subjetiva. Uma última menção aqui em relação a isto. Muito cuidado com a calúnia tendo como vítima a pessoa jurídica. Porque caluniar é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. A pessoa jurídica, ela pode praticar crimes no Brasil? Grande, meu amigo Ferreira, tudo bom? Muito obrigado. Pode, desde que sejam crimes ambientais. A pessoa jurídica pode praticar crimes no Brasil? Crimes ambientais. Até hoje, só crimes ambientais. Então, a única hipótese de se caluniar uma pessoa jurídica é imputando falsamente a ela um crime ambiental. Isso aí, Laurim. Isso aí, Rodrigo Lex. Isso aí, pessoal. Muito bom. Tá? Matamos este ponto. Vamos agora à questão da consumação. A pergunta é: quando se consumam os crimes contra a honra? A resposta de vocês, pessoal, é depende. Depende do crime, depende da honra. Eu disse para vocês que a calúnia e a difamação ofendem a honra objetiva, a honra externa, aquilo que os outros pensam de mim. Isto significa que a consumação de calúnia e difamação pressupõe que uma terceira pessoa, que não a vítima, tome ciência da ofensa. Agora, por outro lado, a injúria, ela ofende a honra subjetiva, a honra interna, aquilo que eu penso de mim mesmo. Isso significa que a injúria se consuma quando a própria vítima toma ciência da ofensa. Então lembra, na calúnia e da difamação e na difamação, quando uma terceira pessoa que não a vítima toma ciência da ofensa. Na injúria, quando a própria vítima toma ciência da ofensa. Combinado? Esses crimes, e agora os 3 crimes, são formais. Os 3 crimes, Lucas, meu amigo, são formais. O que é crime formal?
é o que se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico. Então não há necessidade de uma ofensa efetiva à honra da vítima. Não há necessidade de destruição à honra da vítima. Existe crime mesmo que a vítima não se sinta ofendida, desde que a intenção do agente seja destruir a honra dela. Só que como o crime é formal, ele não precisa alcançar este resultado para a consumação. O crime é formal, ele age com dolo específico. Ânimos caluniante na calúnia, ânimos difamante na difamação, ânimos injuriante na injúria. Ele age com dolo específico, que não precisa ser alcançado, no entanto, para a consumação. Por quê? Porque o crime é formal. Isto significa que existe o crime mesmo que a vítima não se sinta ofendida. Isso é questão de prova. Muito cuidado. Bom, entramos no primeiro crime contra a honra em espécie. São 3. A calúnia, 138. A difamação, 139. A injúria, 140. A calúnia, 138. Calúnia ofende a honra objetiva, a honra externa, aquilo que o outro pensa de mim. Caluniar alguém é imputar falsamente a esta pessoa um fato definido como crime. Um fato. Olha só. Um fato. O crime é sempre doloso, pergunta o Jordan. Sim, não existe, meu amigo, crime contra a honra culposo. Todos os 3 crimes contra a honra são dolosos. Eu preciso do dolo genérico e do dolo específico, que é o especial fim de agir do agente, que é querer destruir a honra da vítima, ainda que não consiga atingir este resultado. Então vamos lá. Se você ler o 138 do Código Penal, você verá a palavra fato ali. Caluniar é imputar um fato. Fato falso e previsto como crime. Caluniar é imputar um fato. Então veja, caluniar é dizer você fez tal coisa e não você é tal coisa. É dizer você fez tal coisa e não você é. Você é, cai na injúria. Denunciação caluniosa tem culpa? Não tem, Arthur. Também é um crime só doloso. Injúria racial é diferente de injúria? Não, não é diferente. É só uma qualificadora, eu já respondo, tá? Eu estou recém na calúnia, tá? Vamos lá. Temos mais 15 minutos de live. Bom, caluniar é imputar falsamente um fato definido como crime. Então, é um fato, é dizer você fez tal coisa. Este fato tem que ser criminoso. Se for uma contravenção, por exemplo, eu falo uma mentira dizendo que tal pessoa, no dia tal às tantas horas, estava apontando o jogo do bicho. Jogo do bicho é contravenção penal. Não pode ser calúnia, mas pode ser a difamação. A difamação é o grande tipo subsidiário da calúnia. Muitas vezes, nós não conseguimos enquadrar calúnia, cai na difamação. Então veja, caluniar é imputar um fato criminoso falso. É imputar falsamente um fato definido como crime. E o colega aquele que 10 vezes me perguntou sobre a exceção da verdade. A calúnia, colega, ela sempre aceita a exceção da verdade como regra. Menos em 3 casos. Como regra, cai a exceção, como regra, cabe a exceção da verdade. Menos em 3 casos. Quais são os 3 casos? Aqueles que estão no 138, parágrafo 3º do Código Penal. Cabe sempre a exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É a prova da verdade. É o meio indireto e facultativo de defesa. O meio indireto e facultativo de defesa. É como se eu me defendesse contra-atacando. Eu posso me defender diretamente, negando o fato, negando a autoria, negando o dolo. Ou eu posso me defender contra-atacando, dizendo tudo que eu falei é verdade.
Isso é exceção da verdade. Então eu posso provar a verdade na calúnia, menos em 3 casos. Os 3 casos que estão no 138, parágrafo 3º do Código Penal. Passamos para a difamação. A difamação também é imputar um fato. A difamação também é imputar um fato. Chamou de assassino, pode ser calúnia? Claro que não. Qual é o fato? Eu disse para vocês, caluniar é imputar um fato. Uma coisa é eu dizer que você, no dia tal, às tantas horas, matou tal pessoa. Aí, se isso é mentira, é calúnia. Se eu chamar de assassino, é difamação. Espere um pouquinho que eu estou chegando lá. Vamos lá. Difamação também é imputar um fato. Só que agora o tipo é super aberto e super amplo. Difamação é um fato ofensivo à reputação. Professor, este fato é verdadeiro ou falso? Tanto faz. Pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Então veja, se existe difamação, mesmo que o fato seja verdadeiro, é imputar um fato. Então veja, não é chamar de bêbado, isso é injúria. É dizer, o meu colega no dia tal veio embriagado e deu aula caindo de bêbado. Eu tenho que imputar um fato. O que ele fez? Ele fez tal coisa. Mesmo que isto fosse verdade, eu estaria praticando difamação. Difamação é imputar um fato ofensivo à reputação. Então, muito cuidado, porque tanto a calúnia quanto a difamação são crimes que pressupõem imputação de fato. Eu tenho que dizer, você fez tal coisa. Na calúnia, o fato tem que ser falso e definido como crime. Na difamação, o fato tem que ser ofensivo à reputação. Então agora muita atenção. Se existe difamação, mesmo que o fato seja verdadeiro, ainda que ofensivo à reputação, mesmo que seja verdadeiro, se reduz muito, querida Clau, a possibilidade de exceção da verdade. Grande Léo Sabino, meu amigo, representante de Campos, Rio de Janeiro. Veja só. Se é possível a difamação com fato verdadeiro, desde que ofensivo à reputação da vítima, se reduz muito a possibilidade de exceção da verdade. É por isso que na difamação, a exceção da verdade só é possível em um caso. Olha a diferença. Na calúnia, cabe sempre exceção da verdade, menos nos 3 casos que estão no 138, parágrafo 3º. Agora, na difamação, não cabe nunca exceção da verdade, salvo em um caso. Este caso está no 139, parágrafo único do Código Penal. Quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Então vamos de novo. Estes são os 2 crimes que ofendem a honra objetiva. Aquilo que os outros pensam de mim. Calúnia e difamação. Imputar fato. Calúnia e difamação é imputar fato. Por isso que cabe exceção da verdade. Calúnia é imputar um fato falso definido como crime. Difamação é imputar um fato ofensivo à reputação, verdadeiro ou falso. A calúnia, como regra, aceita a exceção da verdade, menos nos 3 casos do 138, parágrafo 3º. A difamação, como regra, não aceita a exceção da verdade, salvo em um caso que está no 139, parágrafo único. Ofendido funcionário público e ofensa relativa ao exercício de suas funções. Tudo muda, pessoal, agora com o 3º crime contra a honra, que é a injúria. Porque a injúria, ao contrário dos 2 anteriores que ofendem a honra objetiva, a injúria ofende a honra subjetiva. A injúria ofende a honra interna. Aquilo que eu penso de mim mesmo, a minha autoestima, o meu amor próprio. É por isso que a injúria, querido colega que me perguntou sobre a exceção da verdade, a injúria nunca aceita exceção da verdade. Por quê? Porque injúria não é imputação de fato.
Injúria é atribuição de qualidade negativa. Injúria é atribuição de algo pejorativo. Na injúria, eu não digo você fez, agora sim eu digo você é. Você é um assassino, você é um corrupto, você é feio, você é burro, você é idiota. Tudo isso é injúria. Injúria não é mais você fez, como na calúnia e na difamação. Injúria é você é. É atribuir uma qualidade negativa. É atribuir algo pejorativo a alguém. Isto é injúria. É por isso que não cabe a exceção da verdade. Pensem comigo. Olha só. Digamos que o rapaz tenha chamado a moça de quê? O que você acha aí, meu amigo Gabrijas? Ô, Gabrijas, gostei desse perfil. Pega leve, hein? O rapaz chamou a moça de quê? Peguem leve, por favor. Peguem leve aí no Amo Direito, tá? O rapaz chamou a moça, vamos lá, de feia, pode ser? O rapaz A chamou a moça de B de feia. A moça B ficou indignada e entrou com uma queixa-crime contra o A, dizendo o A me injuriou. Pensem um absurdo. Se coubesse exceção da verdade, se estaria discutindo dentro de um processo os atributos físicos daquela moça. Se ela é bonita, se ela é feia, se ela é isso, se ela é aquilo. Seria um absurdo dos absurdos. Eu posso tentar provar a verdade de um fato da vida real, nunca de uma atribuição, de uma qualidade, de algo que é pejorativo, de uma qualidade negativa. Então não cabe exceção da verdade na injúria. Cabe na calúnia e na difamação, com aquelas exceções que eu falei, mas nunca cabe exceção da verdade na injúria. Se você está ainda com o seu código aberto, o seu Código Penal no 140, comece a ler comigo o 140 nos seus parágrafos. O parágrafo 1º do 140 traz o perdão judicial. Então é possível perdão judicial naqueles dois casos do 140, parágrafo 1º. Grande Félix Henrique ADV, eu fico muito feliz de te ver aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo. O parágrafo 2º do 140 traz a injúria real. Querida Clau Lima, um beijo, tá? O que é injúria real, pessoal? Às vezes, pessoal, para ofender, se agride. Imaginem que alguém quer me humilhar na frente de vocês e me desfere um tapa no rosto. Às vezes, o meio de execução da ofensa é a agressão. Eu, como promotor criminal, grande Rafa Roseno, grande Lucas, abraço, gurizada. Eu, como promotor criminal, já peguei casos em que foi jogado lixo na vítima. Foram jogadas fezes na vítima. Por quê? Porque ele queria humilhar, ele queria subjugar, ele queria reduzir, diminuir a vítima. Às vezes, para ofender, se agride, se usa de violência, se usa da contravenção de vias de fato. Então veja, neste caso, você tem a chamada injúria real. Injúria real. E no parágrafo 3º, muitos de vocês estavam curiosos sobre a injúria racial. No parágrafo 3º, você tem a injúria racial ou preconceituosa, porque não é só raça ou cor. Eu posso ofender a honra subjetiva da vítima em face da sua condição de pessoa com deficiência, em face da sua condição de pessoa idosa. É claro que o que mais acontece é em face da raça ou da cor. Raça. É difícil isso porque a raça é humana, né? Falar em crime de raça, crime racial, eu acho um absurdo dos absurdos, né? Mas pensem comigo. Eu quero que vocês pensem nesses casos lamentáveis que nós acompanhamos pelas redes sociais, acompanhamos na televisão, de torcidas racistas, que quando o jogador do time adversário que é negro pega a bola, começam a imitar som de macaco. Pensem naquela moça do Grêmio
que faz alguns anos ela foi captada pelas câmeras do Sport TV, chamando o goleiro do Santos, o goleiro Aranha, de macaco. Macaco, macaco, dizia ela. E aí eu quero que vocês vejam as manifestações dos dirigentes dos clubes. Os dirigentes dos clubes vão para a televisão e dizem: é um absurdo, isto é racismo, é crime inafiançável e imprescritível. Bom, é um absurdo. Claro que é um absurdo. Agora, não é o crime de racismo da lei de racismo. O crime de racismo da lei de racismo, que é um crime inafiançável e imprescritível, ele está na Lei 7716 de 89. Isto que fez a moça do Grêmio, que fazem torcedores racistas, são crimes de injúria racial. O que é injúria mesmo? Você já sabe. Injúria é atribuir uma qualidade negativa a alguém. Se esta atribuição de qualidade negativa está relacionada com raça, com cor, é injúria qualificada, é injúria racial. É injúria qualificada na forma do parágrafo 3º do artigo 140. É injúria qualificada. Tá? Então vejam, a injúria qualificada, diz a doutrina, é um crime afiançável e prescritível. Não obstante nós tenhamos algumas decisões isoladas da 6ª turma do STJ, dizendo que a injúria racial seria uma nova forma de racismo. Seria uma espécie de racismo impróprio e, como tal, como o racismo, também inafiançável e imprescritível. Muito cuidado. A doutrina, regra geral, de forma amplamente majoritária, diz: uma coisa é racismo, outra coisa é injúria racial. O racismo é inafiançável e imprescritível. A injúria não. A injúria é afiançável e prescritível. No entanto, existe uma outra posição, a posição do STJ pela sua 6ª turma, que diz que a injúria racial é uma espécie de racismo impróprio e que, portanto, também seria inafiançável e imprescritível. Tá? Bom, e como diferencia injúria real de lesão corporal leve? Com o dolo, Júlia querida, com o dolo. Com o dolo. Se a intenção do agente, querida Júlia, é ofender a integridade corporal ou a saúde da vítima, é lesão corporal. Artigo 129. Agora, se a intenção do agente é ofender a honra, se a intenção do agente é humilhar, é desprestigiar, é reduzir a vítima, e para tanto agride-se para humilhar, aí é crime contra a honra. Sempre trabalhe com o dolo. Pergunto, Gabrijas, racismo é contra um determinado grupo? Não necessariamente. Depois vocês leiam os tipos penais que estão na lei de racismo, a lei 7716 de 89. Vocês verão que a maioria dos crimes estão ligados à segregação. Por exemplo, é não atender uma vítima no restaurante porque é negra. Por exemplo, é não deixar uma moça subir, isso é um caso concreto de Porto Alegre, subir no elevador social porque ela estava vestida de forma humilde, era uma moça lá do Nordeste que veio fazer uma faxina. Então, nesses casos, é claro que a vítima é a pessoa que sofreu preconceito. É a vítima determinada, meu amigo Gabrijas. Tá? Agora, você tem o crime do artigo 20. Depois leia lá, Gabrijas. O artigo 20 da 7716, aí sim, é praticar racismo. Aquela moça do Grêmio, ela disse assim: você, goleiro Aranha dos Santos, você é macaco. Ela praticou injúria racial, vítima determinada. Se ela dissesse: eu não gosto dos árabes, eu não gosto dos judeus, eu não gosto dos negros. Se ela falasse contra toda uma raça, toda uma cor, toda uma coletividade, aí a vítima é a sociedade em geral. Aí é o crime do artigo 20 da lei de racismo. Para eu encerrar, ação penal. Como regra, a ação penal é privada, queixa-crime, mas existem 4 exceções. Uma primeira exceção diz respeito à injúria real com violência.
ação pública incondicionada. Uma segunda exceção diz respeito à vítima, presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Uma terceira exceção diz respeito justamente à injúria racial preconceituosa. Ação pública condicionada à representação da vítima. E há uma quarta exceção, quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Aí, o Código Penal diz que a ação é pública condicionada à representação da vítima. Mas, anote aí, a súmula 714 do STF diz que neste caso em que o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções, a ação pode ser pública condicionada à representação ou privada. Quem decide é a vítima. Tá, pessoal? Eu vi que alguns de vocês perguntaram durante a live sobre as mentorias que eu tenho, cursos completos de direito penal, de processo penal e de leis penais especiais. As mentorias são cursos em áudio que vocês encontram no site da professora Licínia Rossi. Colocou as mentorias agora no Black Friday, o curso completo está sendo comercializado a R$30. Se quiserem alguma explicação de como funciona, me escrevam lá no privado, no direct do Instagram, @profalexandresalim. Tá? Estamos juntos, foi um prazer a companhia de vocês mais uma vez. Eu espero, a Patrícia acabou de comprar a mentoria. O Léo é meu aluno na mentoria. Muito bem. Ô Léo, acabou de sair a mentoria de legislação penal especial. Tá muito boa, dá uma olhada lá, tá? Vamos lá então. Se vocês quiserem mais informações, me procurem ali no Instagram. Se não, nós estamos aqui às segundas-feiras, às 22 horas, nós estamos aqui juntos no Amo Direito, discutindo direito penal, discutindo processo penal, discutindo leis penais especiais, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, bons estudos e um beijo a todos.